Olá, bom dia a todos. Cá estamos para mais um devocional, nossas quartas-feiras, o tempo que temos habitualmente de oração e de meditação. Temos procurado manter esta dinâmica, lembrando as quartas-feiras que tínhamos com este âmbito. E temos aproveitado, e graças a Deus por esta oportunidade que temos aproveitado este tempo para fazer leituras, algumas reflexões da palavra de Deus, e é isso que vos proponho hoje mais uma vez, voltarmos à Bíblia e vamos ao livro que é mais fácil de encontrar, que é o primeiro, o livro de Gênesis. No livro de Gênesis há algumas figuras que se destacam e na parte final do livro a figura central é José. Alguns capítulos que temos no livro de Gênesis sobre a vida de José, bisneto de Abraão, do qual podemos tirar grandes lições, grandes ensinamentos, grandes verdades, coisas que são valiosas para a nossa vida. O livro de Gênesis é o livro dos começos e uma das coisas que está bem presente no livro de Gênesis é a dificuldade nos relacionamentos. Depois da nossa desobediência, da nossa rebelião, da humanidade, depois da rebelião e da desobediência de Adão e Eva, isso torna-se manifesto. Logo ali também entre eles, o desentendimento e o desajuste surge entre eles depois do pecado. Mas depois nos seus filhos, com Caim e Abel, não é? Com aquela história inicial fatídica, mas não fica por aí. Ismael e Isaac, meios irmãos, também fica evidente o seu conflito. Esaú, Jacó e, nesta reta final, José e os seus irmãos também. E sobre estes queremos pensar objetivamente mais sobre José. Antes de fazermos a leitura de um texto e de sublinharmos mais uma forma mais vincada um dos aspectos, assim de uma forma sumária, podemos lembrar 3 outros aspectos que podemos aprender na vida de José. Desde logo, o valor e a importância de sermos pessoas íntegras, pessoas de caráter, pessoas retas, pessoas que procuram agradar a Deus, ter uma vida que agrada a Deus. E em José isso foi muito evidente, talvez o momento onde isso mais é notório, é na forma corajosa como ele foge, não é? Ele teve muita coragem quando fugiu da tentação, a forma como ele foi assediado na casa de Potifar, mas ele não quis trair o seu Deus, não quis trair o seu Senhor, onde morava, e portanto rejeitou aquela intenção daquela mulher e fugiu porque percebeu que aquela relação não era lícita, porque ele era um homem reto. E é assim que nós também devemos procurar viver, de uma forma digna, de uma forma que agrada a Deus, procurando o bem do próximo, procurando em tudo agir de forma a respeitar o próximo, a beneficiar o próximo. É, no fundo, no resumo, depois vimos a aprender mais tarde, no fundo, tudo se resume à lei do amor, amar a Deus e amar ao próximo acima de todas as coisas. Um outro aspecto importante na vida de José é a sua dependência do Senhor, a sua dependência do Espírito de Deus. A forma como ele vai prosperar, mesmo naquela terra estrangeira, tem tudo a ver, podíamos dizer também, com a forma como Deus era com ele. O Senhor era com José. O Senhor era com José. Isso é uma expressão que se repete nestes últimos capítulos de Gênesis, que contam a história da vida dele. O Senhor era com ele. Foi com ele em casa de Potifar, foi com ele na prisão e foi com ele no palácio. Aliás, quando ele tem a oportunidade de interpretar o sonho de Faraó, o próprio Faraó, na conclusão, quando ele lhe explicou o que significava aquele sonho das 7 vacas gordas e das 7 vacas magras, da forma como Deus revelou, no fundo, daquela forma a Faraó aquilo que ia acontecer, e José deixa o conselho de como ele deveria proceder, tirando benefício e fazendo uma boa gestão dos 7 anos
de progresso e de bênção, para depois, nos 7 anos de pobreza, o Egito poder ser o celeiro não só para a sua nação, mas para o seu povo, mas para as nações próximas. E quando Faraó, depois de ficar frustrado e de nenhum dos seus conselheiros o ter conseguido ajudar, veio José, para ele era uma figura desconhecida, e revela-lhe o sonho, e não apenas lhe revela o sonho, mas dá-lhe o conselho. Diz: tu precisas ter uma pessoa com capacidade, uma pessoa com sabedoria e com inteligência, para te ajudar nesta gestão dos 7 anos de prosperidade, para depois poderes enfrentar os 7 anos de grande pobreza. E Faraó tirou a conclusão, e a conclusão foi essa: onde é que nós vamos encontrar uma pessoa tão cheia do Espírito de Deus, que possa ser usada desta forma? Portanto, Faraó reconheceu que José era um homem que beneficiava da bênção de Deus sobre a sua vida, e por isso, e a conclusão foi: tu serás o Senhor aqui no Egito, só eu estarei acima de ti, tu vais ser o meu braço direito, vais ser o segundo, não é? No Egito, só o Faraó ficou acima dele. Isto porquê? Porque o Senhor era com ele, e o Senhor o capacitou, deu-lhe uma capacidade sobrenatural para enfrentar as realidades, e neste caso uma capacidade sobrenatural para aconselhar o rei, e isso foi a chave para que ele saísse do anonimato para assumir uma posição de grande responsabilidade e se tornar um grande governante. E foi exatamente tudo como ele tinha dito, e depois é nesse contexto que ele vai encontrar, ou os irmãos vão ter que ter necessidade de ir até ao Egito, como já vamos ler daqui a nada, e depois há de novo um encontro entre os seus irmãos e José. Uma outra, antes de irmos a esse aspecto final da sua história, um outro aspecto que é muito significativo na vida de José, e eu creio até que será o mais importante na vida de José, ou o que mais se salienta, ou a grande lição da vida de José, é o assunto do perdão. É o assunto do perdão. De facto, a vida de José é uma vida, uma história de vida onde nós podemos refletir profundamente sobre essa realidade da falha, do conflito, do desencontro, da frustração, da injustiça, e a forma como devemos agir, lidar, a atitude correta que devemos ter diante dessa realidade que marca os relacionamentos, para não dizer que marca todos os relacionamentos, porque em todos os relacionamentos, em algum momento ou noutro, o perdão vai ter que estar presente. Se nós queremos que o relacionamento perdure e se fortaleça, tem que haver uma ação, tem que haver uma atitude, uma escolha, uma decisão de perdão. E na vida de José, eu podia dizer que essa é a grande lição da vida de José. Ele é vendido pelos seus irmãos, como nós sabemos, é vendido como escravo, e depois de uns bons anos, os irmãos têm que recorrer ao Egito no tal período de grande carência, de grande fome, e quando chegam ao Egito para pedir ajuda, para pedir alimento, depois de algum tempo de prova, porque José conheceu logo os seus irmãos, mas os seus irmãos não conheceram José, tinham vendido um jovenzinho, e agora estava ali um homem, seguramente já no palácio de Faraó, seguramente vestido e debaixo de toda aquela influência da cultura do Egito, e eles não conseguiram reconhecer. Então o seu irmão prova-os e testa-os de várias maneiras, até que finalmente se revela a eles, e o encontro é o que vamos ler no capítulo 45, no verso 1 até ao verso 9. Esse momento de encontro e esse momento de revelação é um momento onde se vai confirmar aquilo que já se vinha a perceber ao longo do texto. José tinha o seu coração limpo, José tinha o seu coração tratado, não se deixou ficar naquele ressentimento, naquela dor, naquela lamúria, o que os meus irmãos me fizeram, o sofrimento que eu tenho vivido, longe do meu pai, longe da minha casa. Os meus irmãos deviam pagar o que me fizeram. Portanto, não é esse homem azedo, não é esse homem com o coração cheio de mágoa que vamos encontrar, mas é um coração tratado, limpo. É verdade que a viver intensamente toda essa realidade, mas com o perdão concedido aos seus irmãos, e eu creio que essa foi a chave também da sua prosperidade e da bênção de Deus sobre a sua vida.
porque certamente ao longo daqueles anos, casa de Potifar, na prisão, fora da prisão, certamente foi Deus que o ajudou a lidar com todos esses sentimentos, com todas essas emoções, e foi porque ele manteve essa atitude correta que naturalmente a bênção de Deus também estava sobre ele. Então, neste momento final que vamos ler, esta fase final da sua vida, de encontro, vamos ver como fica selada essa realidade do perdão, mas também vai aparecer aqui uma quarta lição, um quarto aspecto que eu gostava de sublinhar aqui no resto da nossa meditação. Gênesis, leio o Gênesis capítulo 45, verso 1 até o verso 9, e depois vamos ler no capítulo 50 também. No capítulo 45 diz assim: Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: Fazei sair daqui todo o varão, e ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Portanto, isto é o momento em que José se vai revelar, se vai dar a conhecer, e a emoção era tal que ele não quis que mais ninguém ficasse na sala, a não ser ele e os seus familiares. Portanto, todos os outros egípcios tiveram que sair e ele vai se dar a conhecer. Portanto, veja, depois de tantos anos, é aqui um momento nevrálgico, um momento de grande tensão, um momento de grande emoção que a Bíblia nos vai descrever. E levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. Portanto, todos que estavam lá fora tiveram percepção que alguma coisa muito forte, muito intensa estava a acontecer. E disse José a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Apressai-vos e subi a meu pai e dizei-lhe: Assim tem dito o teu filho José: Deus me tem posto por senhor em toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Então, no grande momento de revelação, não há um queixume, como estava a sublinhar há pouco, não há uma demanda, não há aqui uma intenção de lavar roupa suja, de confrontar os irmãos. É verdade que faz referência de que foram eles que o enviaram, mas o tom é de consolar e de tranquilizar os irmãos. Não fiquem tristes, é a primeira expressão. Não vos entristeçais. Sou eu sou o vosso irmão, sou José, mas foi Deus que me enviou. Deus enviou-me à vossa frente. Foi Deus que me colocou no Egito aqui para ser pai de Faraó, a expressão que ele usa. Sou o conselheiro de Faraó, sou o grande responsável nesta terra, mas estou aqui porque Deus me colocou cá precisamente para isto, para este tempo de grande necessidade, para que agora haja provisão para a nossa família e haja provisão na terra do Egito. Portanto, aqui a questão do perdão fica clara. No texto que vamos ler a seguir volta a ser vincada. Mas eu gostava de fixar a nossa atenção no outro aspecto, que é a forma como ele interpreta, a forma como Deus conduziu a sua vida. E ele atribui aqui a sua presença no Egito à responsabilidade de Deus. Estou aqui pela vontade de Deus. E o assunto é a vontade de Deus. A grande lição sobre a vontade de Deus. Essa realidade absolutamente grandiosa, mas também misteriosa, como Deus nos conduz e como a sua vontade prevalece. Como Deus, sendo soberano e estando no trono, assegura que a sua vontade seja cumprida e seja feita. E aqui a grande questão é, mas ele estava no Egito porque Deus o enviou, ou estava no Egito porque os irmãos o venderam como escravo?
foi por causa do erro dos seus irmãos ou é porque foi a vontade de Deus? Então, quando os irmãos erraram, estavam a fazer a vontade de Deus. Então, Deus tem prazer na nossa desobediência e nos nossos atos maldosos. É a reflexão. Vamos ler o texto agora do capítulo 50. Portanto, aqui, este foi o momento da revelação, quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. E agora vamos ler um momento no capítulo 50. Portanto, lembram-se que ele disse: vão a casa, digam ao vosso pai que eu estou vivo, que tenho esta responsabilidade e que ele venha depressa para o Egito. Isso veio a acontecer. José e os seus irmãos mudaram-se definitivamente para o Egito e ficaram ali ao cuidado de José. Mas depois o seu pai vai morrer. E no capítulo 50 o que vamos ler é precisamente esse momento, pós-morte do pai de José. E a reação dos irmãos. E aqui ainda podemos olhar um bocadinho mais. É inevitável, ele disse que o perdão era o grande assunto. É inevitável olharmos e fazermos algum comentário sobre o perdão, mas depois vamos fixar a nossa atenção no assunto da vontade de Deus. Então veja a reação dos irmãos quando eles regressavam do funeral, do sepultamento do seu pai. Verso 14 do capítulo 50. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai, depois de haver sepultado o seu pai. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José alguém, dizendo: teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te, agora já sei a mensagem deles também, agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos seus servos, ou dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Veja, o assunto do perdão. Veja, os irmãos, quando o pai morreu, pensaram: José agora vai acertar contas connosco. Na mente deles, a ideia era esta: José tem lidado desta forma benevolenta para connosco por causa do nosso pai, para não fazer sofrer o nosso pai, por respeito ao nosso pai. Então, o José tem-nos estado a tratar bem. Mas agora que o nosso pai morreu, vamos ter que enfrentar a justiça de José, a vingança de José. Agora José seguramente não vai deixar as coisas ficar da mesma forma. Agora sim chegou a hora do acerto de contas. E então eles preparam este esquema. Enviam alguém ter com José a dizer: olha, o teu pai antes de morrer disse-nos isto. Disse-nos para tu perdoares o teu irmão, para perdoares o mal que eles te fizeram e para os aceitares. E quando chegam, depois mandam um recado tipo, para acalmar o coração dele, e depois vão eles à presença de José e dizem apenas: aceita-nos como teus escravos, trata-nos como teus escravos, porque de facto fizemos mal, pecamos e não temos direito a ser tratados como teus irmãos. Portanto, veja, o que é que percebemos? Eles não acreditaram no perdão de José. O perdão é tão escandaloso. Sermos tratados justos quando somos culpados é uma coisa tão inconcebível que eles, se calhar eles pensaram: se nós estivéssemos no lugar de José nunca faríamos uma coisa destas. E esta é a realidade. O perdão tem um toque de injustiça. Porque quando alguém faz um erro, toda a gente quer que a pessoa seja condenada, que a pessoa pague pelos erros que cometeu. Estamos a assistir nestes dias a este quadro lamentável, triste, do que aconteceu lá na América, na forma vergonhosa como aquele polícia provocou a morte daquele ser humano. E há uma reação de indignação. Tem que ser feita justiça. E é razoável, é perfeitamente compreensível a indignação, não a forma como se está a fazer a reivindicação. Porque estamos a usar, ou estarão muitos a usar, das mesmas atitudes indignas, destruindo e até pelos vistos tratando outros mal e maltratando, etc. Não é por aí. Mas a indignação sim é compreensível. Aquela pessoa precisa de ser
condenada. Aquela pessoa tem que ser responsabilizada pelo seu ato. Aquele polícia que abusou da autoridade, abusou do facto de ter uma farda e tratou indevidamente um seu semelhante, ultrapassando todos os preceitos, aquela pessoa precisa de ser condenada. Aquela pessoa precisa de uma lição. O perdão é o quê? O perdão é passar por cima, é dar como inocente uma pessoa que está condenada e que é culpada, que merecia ser condenada. Então veja, esta é a realidade dos irmãos. Eles não conseguem conceber como é que José, ao fim daqueles anos todos, simplesmente diz: venham, são meus irmãos, estão perdoados e só têm que beneficiar do facto de eu estar aqui, de ser responsável no Egito e de estarmos com a nossa casa com abundância e poder dar-vos os alimentos que vocês querem, porque eles fizeram uma mudança, veio o pai, veio os irmãos, vieram os criados, vieram toda a casa, trouxeram todos os animais para o Egito, porque na terra onde estavam a passar fome, estavam a morrer à fome. Então José disse: venham porque eu vou cuidar de vocês e vocês estão perdoados. E os irmãos dizem: mas isto é impossível. Isto leva-nos para uma realidade incrível. E fazendo a aplicação àquilo que acontece na nossa relação com Deus, esta dimensão da graça. A graça é escandalosa. A forma como Deus lida connosco e a forma como Deus resolve a nossa situação de condenação, de pecado, é absolutamente extraordinária. E José, nós percebemos que é um tipo, é uma figura tipo de Jesus, pelo seu caráter, pela forma como é cheio do Espírito Santo e capacitado para fazer a obra de Deus, pela forma como nos vai ensinar o perdão. E no caso de Jesus, não apenas ensinar, mas tornar possível o perdão e tornar possível com que o nosso pecado não tenha que ter como consequência a morte, a condenação, o castigo. E Jesus, nós sabemos, Ele garante-nos isso, trazendo uma provisão absolutamente extraordinária. Se é verdade que José trouxe a provisão para que não houvesse mais fome, Jesus, e Ele é um tipo de Jesus, Jesus veio-nos trazer toda a provisão e toda a abundância e veio tornar possível, de facto, a nossa libertação, o sermos sentenciados como inocentes quando, de facto, nós éramos culpados. Tão culpados como aquele polícia, tão culpados como os irmãos de José, porque nós somos pecadores. A Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, mas Jesus veio nos ensinar o perdão e veio não apenas ensinar. José ensina, Jesus torna possível o perdão. Porquê? Porque Ele carrega o nosso castigo. Jesus aceita ser Ele o penalizado, ser Ele a pessoa que vai, sim, lidar com as consequências do pecado. Foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Ele cumpriu a pena do polícia, Ele cumpriu a pena dos irmãos de José, Ele cumpriu a pena dos meus pecados. E é por isso que Ele pode declarar: estás perdoado, vai em paz, vai e não peques mais. Porque Ele é o nosso substituto na nossa condenação. Sendo Ele inocente, Ele aceita ser condenado em nosso lugar. E não apenas nos ensina o perdão, mas torna possível o perdão, amando-nos e morrendo por nós. E depois isso é selado na sua ressurreição. É o Pai a dizer: o teu sacrifício foi aceito e também não vais permanecer na morte porque tu não pecaste. Então Jesus vence o pecado, vence a morte, ressuscita e torna-se naturalmente o nosso grande libertador e é o nosso Senhor. Então esta é a grande lição do perdão. Mas há aqui o último aspecto que eu gostava de sublinhar, que é a questão da vontade de Deus. Eu fiz uma pausa, mas vou continuar a ler o texto e agora o texto vai-nos... O assunto volta à baila, podemos dizer, o assunto da forma como José encara a sua ida de casa à venda e a sua ida para o Egito. Veja como ele diz aos seus irmãos. Eles que estavam a questioná-lo e a dizer-lhe para que eles o tratassem, para que ele os tratasse como escravos. Verso 19, estamos no capítulo 50, verso 19 do livro de Gênesis. Vejam o que José vai dizer. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou
e falou segundo o coração deles. Então, José vem confirmar o perdão, não temam, consola, anima. Eu estou mesmo cá não para vos tratar como escravos, mas como irmãos, e eu estou cá para vos abençoar a vocês, aos vossos filhos, à vossa casa. Fiquem tranquilos, é mesmo verdade, estão perdoados. Mas o assunto é, vocês intentaram mal, vocês bem intentaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então veja, o que José está aqui a dizer e pegando no que ele tinha dito anteriormente, no dia em que ele se deu a conhecer, eu vim para aqui, Deus fez com que eu chegasse aqui, Deus me colocou cá, estou cá porque Deus quis que agora, nesta altura, houvesse provisão e eu pudesse cuidar da vossa família. José põe nesses termos, foi Deus que guiou. Mas ele sabia muito bem que os irmãos o tinham vendido. Ele sabia muito bem que estava lá por causa de um mal que os irmãos fizeram, porque não se trata assim um irmão, mesmo que haja ciúme, mesmo que ele até, José, tivesse abusado um bocadinho da forma como expôs os sonhos que o próprio Deus lhe tinha dado, mas não se vende um irmão como escravo, não se mente ao pai dizendo que ele foi morto por animais. Portanto, os seus irmãos pecaram, os seus irmãos erraram, os seus irmãos fizeram um mal terrível. E José sabia disso. Portanto, quando isso aconteceu, José era um jovenzinho e ele tinha bem consciência de toda a história. José sabia que ele estava no Egito porque os seus irmãos o venderam. Mas José veio a compreender e veio a entender que Deus conseguiu transformar aquele mal em bem. E ele vai deixar de falar do mal para dizer: estou aqui pela vontade de Deus. Alguém pode dizer: bom, então ainda bem que os irmãos fizeram esse mal. Então o mal acaba por ser necessário. O mal tem origem em Deus. Se calhar foi Deus que os conduziu a fazer mal porque Deus queria levar José para o Egito. Não. Deus não precisa do nosso pecado. Deus não precisa do nosso mal para que as coisas aconteçam e que Ele faça acontecer os seus desígnios e possa fazer o bem. Não pode ser visto nessa perspectiva. Há uma dimensão misteriosa no plano de Deus e na vontade de Deus, temos que reconhecê-lo. A verdade é que Deus tem a sua vontade, a verdade é que Deus é soberano, a verdade é que Deus está a tecer o nosso caminho no sentido de que tudo, no sentido geral, se vá conduzindo para aquilo que é a sua vontade. Os seus pensamentos são de bem a nosso respeito. Deus tem o melhor para as nossas vidas, Deus quer o melhor para a humanidade e esse é o seu plano e essa é a sua estratégia e a conclusão será nesse sentido. Agora, a verdade é que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, as nossas decisões, seguirmos o nosso rumo, porque Deus criou-nos assim, à sua imagem e sua semelhança, e nós próprios vamos fazendo o nosso caminho. E essas duas coisas que parecem que são paradoxas, acontecem em simultâneo. Deus tem uma vontade, Deus tem um plano, e vai fazer com que ele se cumpra, e ao mesmo tempo nós vamos estabelecendo e vamos fazendo decisões, e a verdade é que Deus vai conseguindo tecer esse tecido entre a nossa vontade, as nossas escolhas e o seu plano e o seu desenho e as suas intenções. E de uma forma absolutamente extraordinária, Deus vai conseguindo pegar, mesmo nos nossos erros, mesmo nas nossas falhas, transformando-as e conduzindo-as para que a sua vontade seja feita e possa prevalecer. Este é o Deus maravilhoso e fantástico que nós temos. Antes de conhecermos Jesus, seguimos a nossa vida. E muitas pessoas vêm a Jesus, quando têm um encontro com Jesus, têm a sua vida completamente despedaçada, destruída. Tenho ouvido centenas de testemunhos de pessoas que, quando vieram ao conhecimento do amor de Deus e daquilo que Jesus fez por elas, e antes de entrarem no relacionamento com Jesus, em um relacionamento com o Pai, através do Espírito Santo, tinham as suas vidas completamente destroçadas, em vícios, lares desfeitos, falhas graves de caráter, terríveis, situações terríveis. Mas quando têm um encontro de Jesus, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo, é o que Paulo diz aos Coríntios. E a partir desse momento, Deus começa a restaurar a pessoa por dentro, a restaurar as suas emoções, a restaurar a sua mente, a restaurar o seu coração, a restaurar os seus relacionamentos, a restaurar até a sua realidade, muitas vezes profissional, financeira. Eu creio nisto. Jesus tem poder para mudar completamente a nossa vida. Isso está bem descrito no seu tempo terreno, nos Evangelhos, e nestes 2000 anos de história da Igreja,
Muitas pessoas têm dado testemunho disso. Deus mudou a minha vida quando eu me rendi a Jesus e, de facto, Ele teve finalmente eu entrei no plano dele e no caminho dele. Não estou a dizer com isto que acabaram os problemas e as lutas e as dificuldades. Não. Elas vão estando presentes e umas vezes mais, outras vezes menos. Mas a verdade é que quando nós nos alinhamos com Deus, Deus vai fazendo prosperar e as coisas tendem a encaixar-se e entrar numa dinâmica em que a paz de Deus vai prevalecer, a força de Deus vai prevalecer e mesmo que haja dificuldades e contrariedades e grandes tribulações, o rumo é diferente. Deus está no nosso barco e estamos alinhados com o seu plano e as coisas vão sendo fantásticas. Ou seja, independente do passado, quando encontramos Jesus, as coisas entram numa novo alinhamento e caminhamos para a vontade de Deus. Mas temos ainda que dizer que mesmo depois de ter conhecido Jesus, pode acontecer, por nossa decisão, por nossa escolha, nos afastamos, enfraquecemos e fazemos, mesmo depois de nos convertermos ao cristianismo, ao Cristo vivo, muitas vezes erramos e tomamos decisões erradas e fazemos o mal. E fazemos, infelizmente, às vezes coisas pecaminosas. Mas ainda assim, Deus é poderoso e Deus continua a amar-nos. E as suas misericórdias são novas a cada manhã e a causa de não sermos consumidos. E o seu plano continua ativo e muitas vezes nós podemos perceber que Deus volta quando caímos em nós e reconhecemos e nos arrependemos e voltamos para o Senhor e pedimos por misericórdia e clamamos a Ele. Aí está o Senhor a trabalhar e a vontade de Deus a prevalecer. Portanto, esta é a realidade. Deus é um Deus de amor, está no trono, cuida de nós e Ele faz com que as coisas se encaminhem no sentido de nós podermos viver uma vida plena, uma vida que agrada ao Senhor. Foi exatamente isso que aconteceu com Jesus também, não é? Também foi vendido, também foi traído, também foi maltratado, mas a verdade é que em todo aquele processo Deus estava a trabalhar e mesmo aqueles que podemos dizer que eram os inimigos de Jesus, aqueles que estavam a lutar contra Deus, sem saber, foram instrumentos nas mãos de Deus e as coisas aconteceram de forma que a nossa redenção, a expiação do nosso pecado pudesse ser consumada. Podemos ainda lembrar aqui um detalhe. Então, mas Deus não sabia que ia acontecer assim, porque os sonhos de José já apontavam para algum desfecho em que os seus pais e os seus irmãos iriam depender de José. O mesmo com Jesus. Então, mas já não havia profecia de que determinadas coisas, e nomeadamente na morte de Jesus, iriam acontecer. A forma como ele foi traído, a forma como foi vendido, a forma como foi tratado, até fisicamente havia registros nas Escrituras, nos textos proféticos, e portanto Deus não tinha determinado que fosse assim. Não, aí o que nós temos que entender e enquadrar o texto profético tem a ver com o pré-conhecimento de Deus. Deus tem conhecimento do desenrolar da história. Nós não surpreendemos Deus. Mesmo no nosso erro, mesmo na nossa falha, nós não surpreendemos Deus. E, portanto, no seu conhecimento antecipado, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro, Ele entende, para confirmar a sua bondade, a sua soberania e a sua identidade como Deus, Ele entendeu dar-nos alguns pontos de revelação, não é? Para quando acontecesse, nós tivéssemos a confirmação, de facto, Deus é Deus e Deus já nos tinha preparado e Deus já tinha apontado para estas realidades. Mas esse anúncio antecipado na mensagem profética não significa que Deus condicionou ou que Deus determinou. Não. Deus apenas nos avisou porque Ele tem conhecimento disso. Mas Deus não obrigou os irmãos de José a vendê-lo. Eles não foram marionetes nas mãos de Deus. Eles foram pessoas autónomas, livres e responsáveis que tomaram as suas decisões. E Deus foi soberano e continua a ser soberano no seu trono. É por isso que eu digo que na vontade de Deus há algo de misterioso e de maravilhoso. Temos um Deus fantástico, um Deus incrível, um Deus surpreendente. Ele é Deus e nós somos apenas pó. E a nossa atitude deve ser de humilhação na sua presença e de gratidão e de louvor e de adoração e de desejo. Qual é o nosso desejo? Que é uma das grandes mensagens da Bíblia. Procurarmos andar na vontade de Deus. Procurarmos errar menos, falhar menos, pecarmos cada vez menos e fazermos o que agrada a Deus. Mas ainda temos e se vivermos na dependência do Espírito Santo, temos essa garantia de que podemos vencer a nossa natureza caída e o pecado e andarmos mesmo numa vida
gloriosa, uma vida onde Cristo se manifesta. Mas ainda temos esta base, esta garantia, esta segurança. Mas se falharmos, ainda temos um Deus misericordioso que nos ajudará, e mesmo nos nossos atos mais terríveis, eu costumo usar como ilustração, não quero alongar, muito tempo já passou, eu costumo usar como ilustração, para além daquela que usei já hoje aqui, e esta é recente, da forma como Deus pode lidar com o mal e tratar do mal, e como nós também temos a agir perdoando-nos uns aos outros, porque é assim que Deus também nos trata a nós. E mesmo no nosso erro e na nossa falha, Deus, como diz este texto, é a grande mensagem deste texto, Deus pode transformar, como fez com os irmãos José, Deus pode transformar o mal em bem. E aí entrelaça-se a vontade das pessoas, livre, e a soberania de Deus, e uma coisa não anula a outra, parecendo que sim, que é um paradoxo, mas não, é o mistério de Deus. E uma ilustração que eu costumo usar é, por exemplo, quando nasce uma criança, fruto de um relacionamento pecaminoso, ou um relacionamento que não devia acontecer, e pondo a situação mais radical, por exemplo, quando uma mulher concebe depois de ser violada. Um ato pecaminoso, um ato absolutamente vergonhoso que não deve acontecer. E aquela vida que é gerada, fruto de um ato de pecado, e aquela vida que é gerada, que não tem culpa, que é inocente, a verdade é que Deus tem um plano para ela. A verdade é que aquela pessoa que é concebida naquele contexto de pecado, de mal, terrível, abominável, a verdade é que aquela pessoa, Deus tem um plano para ela. Pode vir a ser um médico, pode vir a ser um presidente da República, pode vir a ser um pastor de uma igreja, pode vir a ser o que for. É um plano. Deus tem um plano para a sua vida. Ou seja, Deus tem esta capacidade. Deus tem este poder. Deus é este Deus maravilhoso. A pessoa não ficou presa àquele ato pecaminoso. A pessoa não é um indesejado. A pessoa não é um inútil. Não. Houve um pecado, houve uma falha humana. Mas Deus pode transformar aquela falha humana. Alguém pode dizer, ainda bem que houve a falha, senão aquela vida não existia. Não, isso é uma forma absolutamente horrível. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Esse Deus até nós rejeitaríamos. Não. Deus não é a origem do mal. Deus não está na origem do mal. Deus tem a capacidade incrível de alterar, de corrigir, transformar o nosso mal em bem. E este é o Deus grande da Bíblia. Este é o grande Deus de amor. Então, independentemente da nossa realidade ou da nossa fraqueza, há esperança. Quando nos aproximamos de Deus, há esperança. Quando nos aproximamos do nosso José, do nosso Jesus, há esperança. Ele veio para nos trazer provisão, perdão e um novo futuro, um novo caminho. Por isso louvamos, adoramos e queremos seguir Jesus todos os dias da nossa vida, porque Ele é o bem, o melhor que nos aconteceu. Deus vos possa abençoar. O resto, um bom dia, uma boa vida cheia da presença de Deus, na vontade de Deus, e se eventualmente quem me escuta possa examinar-se e perceber que se tem afastado ou tem errado, como eu tantas vezes, mas esta é a hora, este é o momento de pedirmos ao Senhor por misericórdia e de nos ajudar a encaminhar e que a sua vontade, veja como é que Jesus nos ensina a orar. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. É a nossa oração de hoje e deve ser diária. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E ainda hoje é tempo de entrarmos na vontade de Deus, independentemente do nosso passado. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos-te graças pelo teu grande amor, pela tua grande misericórdia, pela forma maravilhosa como te revelas nas Escrituras. Pedimos-te perdão, Senhor, dos nossos pecados, da nossa falta de discernimento, tantas vezes em te conhecer e em te perceber. Mas obrigado pelo teu Espírito que nos ajuda e que contende e que nos revela o quanto nos amas, a forma como trabalhas de forma consistente e permanente para nosso bem. Ainda hoje continuas a interceder, ainda hoje continuas a abençoar, ainda hoje continuas a cuidar, para que não possamos ficar presos ao nosso pecado, ao nosso passado, às nossas falhas, mas possamos aceitar e entender que nos amas, que nos perdoas, que nos recebes como filhos, não nos tratas como escravos, nos recebes como filhos e nos fazes herdar de toda a sorte de bênção, nos fazes co-herdeiros com Cristo, nos dás acesso às coisas
eternas e gloriosas que tens preparado para nós. Muito obrigado, Senhor. Ensina-nos a amar, ensina-nos a perdoar o nosso próximo, dá-nos um coração igual ao teu, Senhor, e a forma como nos tens tratado, que seja essa a forma como tratamos o próximo, e faz-nos crescer nesse entendimento, faz-nos crescer nessa dimensão de maturidade, que também possamos ser como José, possamos ser como Cristo, possamos ser essas pessoas cheias de misericórdia, cheias de amor, e quando estamos a ver a falha do outro, não nos possamos esquecer das nossas falhas e da forma como tu nos trataste e nos perdoaste. Dá-nos um dia abençoado, cheio da tua presença, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Logo à tarde, às 15 horas, não percam o direto, especialmente as mulheres. Sexta-feira, às 20h30, o nosso culto em Coimbra, presencial, depois de muitas sextas-feiras ausentes. Vamos ter novamente o culto presencial em Coimbra às 20h30 para estudo bíblico. E no domingo, vamos para o nosso segundo domingo, às 9 da manhã, teremos culto de ceia para os que estão aconselhados a ir às 9, depois há o grupo das 11, talvez possa lembrar aqui, às 11 horas, os que residem em Santa Clara, São Martinho do Bispo, Ribeira de Frades e também Taveiro, Amial e Arzila. Então os residentes nestas freguesias vêm às 11 horas, correu tudo muito bem no domingo. Eu recomendo os irmãos a virem, de facto há uma base de segurança, nós procuramos e conseguimos ter tudo em boa ordem. Os irmãos podem vir à casa do Senhor. Então, às 11 horas, os que residem nestas freguesias, às 9 horas, os que residem nas restantes freguesias do concelho e noutros concelhos, e às 9 horas vamos ter o nosso culto de ceia. Depois, no segundo domingo, vamos ter o culto de ceia às 11, ok? Então, estamos a orar por isso, que Deus nos possa continuar a guardar, a proteger a todos os irmãos. Estamos a orar também por alguns irmãos em particular, continuemos a orar por estes irmãos que estão enfermos e esperamos encontrar-vos sexta-feira e domingo. O Senhor vos abençoe.